Let's go, guys, to start our English class. Today we are going to review the subject of the P2, modal verbs. Então, hoje nós iremos, revisar o conteúdo da P2, da prova que já está aí pertinho, Estudem, assistam os vídeos, tá? E, no caso, para facilitar, eu não coloquei todo o conteúdo não, tá? Eu foquei a prova da P2 nos modal verbs, ok? Para facilitar para vocês, já que vocês não têm participado, muito assim das nossas aulas ao vivo. Então, como eu não estou tendo muito contato com vocês, eu preferi facilitar no conteúdo a ser estudado. Então, vocês irão estudar os modal verbs. Lembrando que os modal verbs são o quê, guys? São verbos que têm função de auxiliar, mas que acrescentam uma informação a mais. Acabam modificando, modelando o verbo. De que maneira? Acrescentando uma informação extra. Temos, por exemplo, o verbo can, que significa o quê? Que você é capaz de fazer algo ou que você tem a permissão para fazer algo. Temos should, que é o verbo indicado que você deve fazer algo no sentido de conselho, de sugestão. Temos também, outros verbos, peraí, não tá aqui. Então, nós temos o must, Must é utilizado também para indicar, dever, mas é dever no sentido de quê? De obligation, E temos também no caso, o might e may, que indica possibilidade, O may também é usado para permissão. Temos could, que é o mesmo que poderia, que também é usado para permissão ou capacidade, tá? Então, os exercícios de hoje são nesse sentido. Vamos então aos exercícios. Primeiro, which option completes the text below correctly? Types for health diet, ou seja, dicas, types para uma dieta o quê? Saudável. E you, aí aqui a gente tem, space, o espaço. You, space, eat vegetables every day. Vegetables contain essential vitamins and substances that are very important for your organism. You, novamente o espaço, only eat what you like to eat, because to stay healthy, you also need to eat what your organism needs you to eat, Ou seja, você, pontinho, pontinho, comer vegetais todos os dias. Vegetais contêm vitaminas essenciais e substâncias que são importantes para o nosso organismo. Você, pontinho, pontinho, somente deve comer, no caso, somente vai comer, ou não, Pode ser sim ou não. What you like, apenas o que você, gosta de comer, porque você precisa manter a saúde, Se manter o quê? Saudável e necessita comer certas coisas para o seu organismo. Temos aqui letter A, can't e can. Letter B, should e can. Letter C, shouldn't e can't. Letter D, should e shouldn't. Letter E, shouldn't e should. Certo, guys? Então, na primeira, está dizendo aquilo que você deve fazer todos os dias, Você deve comer os vegetais todos os dias. Então, ali está dando o quê? Um conselho. Então, é should. You should eat vegetables every day. Já no segundo, está dizendo que você não deve, apenas comer o que você quer, só o que você gosta, mas também aquilo que é necessário para a sua saúde. Então, no segundo seria you shouldn't only eat what you like to eat. Então, a resposta certa é a letra D, letter D, guys. Should e shouldn't. Vamos lá.
Aí temos aqui, read the text to answer question, né? Então temos esse pequeno texto falando, shocked passengers wanted as doctors and cabin crew tried to save the life of a critically ill passenger on a Qantas flight to Sydney on Friday. Então tinha um voo lá e os passageiros chocados assistiram, né? What as doctors, né? No caso, tentaram ali ajudar, salvar a vida, né? De um passageiro que estava muito mal ali no voo para Sydney na sexta, né? A Qantas spokeswoman. Qantas, gente, aqui, esse tal de Qantas é o nome da empresa aérea, tá? Então, spokeswoman é aquela vozinha que sai no avião, né? Quando tem os passageiros, aí sempre tem alguém falando. Confirmed that the passenger, pontinho, pontinho, received treatment, na verdade, tá faltando um E aqui. É treatment. During the medical emergency, couldn't survive. Tá falando que o homem que recebeu essa ajuda, né, não sobreviveu. The flight from London via Singapore was forced to land in Adelaide because of the incident. No passengers got off the flight while it was in Adelaide. Então, no caso, tiveram que fazer um pouso, né, de emergência, né, num local chamado Adelaide, devido a esse incidente, e nenhum dos passageiros, né, desembarcou. Todos ficaram lá no avião esperando. A witness on board told that everything started with a cabin announcement asking for any doctors on board. There were 2 passengers with medical training, but nothing could be done to save the passenger. The crew did everything they could, including performing CPR with a doctor on board. But unfortunately, the passenger has passed away. Então, tá falando aqui o quê? Que tinham 2 passageiros nesse voo que tinham treinamento médico e fizeram de tudo para salvar o passageiro. Então, aquela equipe, né, the crew did everything, fez tudo que estava ao alcance deles, né? Did everything they could, incluindo CPR, né? CPR, né? Que é aquele procedimento de ressuscitação, com um médico a bordo, with a doctor on board. Mas, infelizmente, o passageiro morreu, né? Passed away quer dizer que a pessoa morreu, né? Que fez a passagem. So, and the crew did everything they could. The model could is used to indicate. Então, né, galera, essa é uma questão típica, né, de concurso. Pode ter em vestibular militar também. E no caso aqui não está cobrando muito que você entenda o texto em si. Está pedindo mais para que você indique qual foi o uso do could ali naquela frase. Então, você só teria que entender esse trechinho aqui, ó. Peraí. Você só teria que entender esse trecho daqui, né? Então, eles fizeram tudo que eles, o quê? Tudo o que eles podiam. Tudo que estava dentro do quê? Da ability, né? Da capacidade, da habilidade deles. Então, a resposta é letra A. Porque could pode ser utilizado para permissão, mas também para ability ou capacity. Ok, guys? Já os outros são de interpretação de texto. Aí realmente você tem que entender o que está escrito, tem que compreender, tá?
Eu vou parar aqui. Nessa mesma folha, embaixo, tem o gabarito de cada uma dessas questões. Tanto das que eu fiz aqui junto com vocês dos modal verbs, quanto as que estão embaixo, que são 3 questões de múltipla escolha típicas de vestibular. Eu vou agora trocar o slide e colocar aqui para vocês um pouquinho dos modal verbs para poder explicar, né, revisar de uma maneira mais efetiva com vocês esse conteúdo, tá? Referente a essa folhinha, faça uma folhinha, tá? Que são exercícios de revisão. Faz, marca, lê com atenção e depois vai lá embaixo e confere o gabarito, tá bom? Deixa eu só trocar aqui o slide. Just a minute. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui para vocês um slide com alguns exemplos de modal verbs para a gente poder dar uma relembrada. Vai ser interessante fazer essa revisão. Até para quem perdeu a maioria das aulas, né, vai ter essa oportunidade. Ok. Let's go, guys. Vamos lá. Deixa eu só colocar em tela cheia aqui. Let's go to study the modal verbs. Vamos revisar. Modal verbs, advice and obligation. Lembrando que essa palavrinha aqui, advice, é o mesmo que conselho, né? Sugestão, conselho. And obligation, obrigação. Temos aqui have to ou don't have to. Strong obligation, possibly from outside. Children have to go to school. Sometimes have to go. Então, temos aqui o uso de have to, né? Está na afirmativa. É quando você está usando de forma, no caso, positive, que é na afirmativa. Tá? Esse positive, né? De que, a pessoa está falando de um jeito positivo. Não. Aqui está querendo indicar que está usando a afirmativa, sentença na afirmativa. E, no caso, indica uma forte obrigação, algo que você tem que fazer e não tem jeito. Já na negative, na forma negativa, está dizendo algo que você não tem obrigação de fazer. So, if children have to go to school, I don't have to work on Sundays. Ou seja, crianças têm que ir à escola, eu não tenho que trabalhar aos domingos. Temos aqui o uso de must e mustn't. Deixa eu só usar aqui a caneta de anotações. Só para poder marcar essas palavras. Então, nós já entendemos o uso de have to e don't have to. E agora vamos para must e mustn't. Ok, guys? Vamos lá. Primeiro, must. Strong obligation, possibly based on the speaker's opinion.
I must study today. Ou seja, eu devo estudar hoje. Não tem jeito, eu vou ter que estudar. Negative obligation. You mustn't smoke here. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Ou seja, é proibido fumar naquele local. Certo? Mustn't. Should, como eu já falei para vocês, utilizamos no sentido de conselho, né? É um conselho, é uma sugestão que você pode dar para alguém. So, it's a mind obligation or advice. Ou seja, pode ser uma obrigação de leve, né? Uma coisa assim que você deve fazer, mas assim, é sua obrigação fazer, mas ao mesmo tempo não é algo tão urgente. E você pode usar como conselho ou sugestão. Exemplo, should save some money. You should save, né? Você deve. Ai, sorry. Igual a Beyoncé, né? I'm sorry. Aquela música dela. Sorry. Temos aqui you should save money, né? Você deve, né, poupar o seu dinheiro. Save money é uma expressão, tá, gente? Esse não seria literalmente salvar dinheiro, não, no sentido de poupar. And might negative obligation or advice, né? Ou você tem aqui uma situação em que você tem uma leve obrigação, de quê? De não fazer algo. Ou conselho. You shouldn't smoke so much. Você não deveria fumar tanto. Muito legal, né? Deu para entender bem a diferença entre eles. So, clear all the drawings, apagando todas as marcações. Let's go to the next. Let me close this. Let's go to the next slide. Vamos então para o próximo slide. Modal verbs of permission and ability. Modal verbs can be used in positive and negative forms, and also as a question. Modal verbs can be used in the place of auxiliary verbs, helping verbs, such as do, did, or have. Então, os modal verbs eles serão utilizados do mesmo jeito que os verbos auxiliares aos quais nós já estamos acostumados, né? Que é o do, did. São verbos o quê? São verbos auxiliares. Então, por exemplo, você tem aqui o can. O can, ele vai funcionar da mesma forma, né? Como funcionaria no caso um verbo do, um verbo auxiliar, tá vendo? Ó, ele vem na frente. Em seguida, você tem aqui o sujeito da frase, you, e play é o main verb, né? É o verbo principal, tá? Então, nós temos aqui um modal verb e aqui um main verb. O que seria main verb, teacher? What is it? Main verb. Deixa eu apagar isso. Just a minute. Para escrever esse main verb um pouco mais acima, né? Porque ele fica em cima de onde está a palavra. Ou então vou trazer isso para baixo, peraí. Assim. Já sei, peraí. Não, 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 não. Calma que eu não consegui, peraí. Vou estar bem em cima.
ficou horrível. Deixa eu apagar de novo. Deixa eu ver. Como, gente? Não tem como diminuir isso. Impressionante, por que não dá? Agora ficou um pouquinho melhor. Dá pra ver, né, gente? Main verb ali. Não sei porque que ele não ficou igual o model verb ali bonitinho. Mas tudo bem. Deu pra entender, né? Aqui você tem o model verb e aqui você tem o verbo principal que a gente chama de main verb. Depois, he shouldn't go outside tonight. Você tem aqui, ó, shouldn't, ok? E o verbo principal, deixa eu botar o verbo principal numa cor diferente, né? Para dar uma boa destacada, assim, para você ver que são duas coisas diferentes, né? Então, você tem aqui o shouldn't e você tem em seguida o verbo go. Aqui você tem leave, também é main verb. Você tem come, também é um main verb. E você tem must, tá? Must. E você tem may. Note que nas perguntas você tem o verbo, o modal verb, né? Sempre no início da frase e no final o ponto de interrogação. E aqui você tem o pronome I, em seguida o modal verb must e em seguida o verbo principal, tá? Os modal verbs, eles não funcionam se não tiver um verbo principal depois dele. A não ser que você esteja respondendo a uma pergunta. Por exemplo, may I come with you? Eu posso responder yes, I may. Ou eu poderia dizer no, I may not, tá? São possíveis respostas, short answers, respostas curtas, ok? Porém, não tem como você deixar de usar o modal verb sem um verbo principal, sem que seja dessa forma, com uma resposta curta. Se for para usar a frase normalmente, não tem como, você vai ter que usar um verbo principal. Então, aqui eu coloquei aqui embaixo os modal verbs que são mais comuns. Can, eu vou destacar. Vamos lá. Temos aqui. Can, should, must, may, had to, need to, had better, be able to, tá? Vamos então relembrar aqui cada um deles. Eu já passei esses verbos para vocês, tá? Lembrando que esta aula é de review, revisão, ok? Espera aí, primeiro eu tenho que limpar the drawings, ok? Erase everything and pass to the next. Certo, outra coisa que é importante lembrar, temos os verbos de permissão e habilidade, né? Que são, no caso, may, o could, né? O verbo can. São verbos para expressar uma capacidade que a pessoa tem, uma habilidade, ou para dar permissão de algo. Você pode usar o may, o can ou o should. Vamos em frente. Temos aqui, então, modal verbs of advice. If you want to ask or give advice to someone,
We use should or had better. Né? Então, se você quer dar um conselho ou pedir um conselho para alguém, você vai usar o should ou had better. Temos aqui a estrutura, né? Sujeito, mais should ou shouldn't, mais o verbo principal. He should see his teacher. Ele deveria ver o professor dele. We shouldn't go to school today. Nós não devemos ir à escola hoje. We should take a holiday this year. Nós devemos o quê? Aproveitar, né? Take no sentido de aproveitar um feriado este ano. E temos aqui question, should, subject and verb. A sequência que eu acabei de explicar, né? Por exemplo, você tem aqui uma WH question. Just a minute.